Então agora nós vamos chamar a irmã Helena Dalmolin. Ela vai falar o seu testemunho, que ela também conheceu João Luiz Poçobon. Boa tarde. Eu conheci João Luiz Poçobon a partir do ano de 1967, quando eu ingressei no Instituto das Irmãs de Maria, que é a nossa casa provincial, junto ao Santuário Tabor. E aí eu fiz o meu tempo de formação aí junto ao santuário. Naquela época, nós tínhamos no santuário 2 missas de manhã, às 6 horas e às 6h30. O seu João participava sempre da missa das 6h30. A gente já ia um pouco antes, porque quando terminava a missa das 6, em seguida começava das 6h30. Aí muitas vezes eu pude presenciar a chegada do seu João ao santuário. Seja sol, chuva, calor, frio, ele chegava de terno e gravata, com o terço na mão, subia no meio das escadas que tem à frente do santuário e abaixava-se e beijava o chão do santuário, que já estava com a porta aberta. Ele adorava assim a Jesus presente aí no tabernáculo. Para o senhor João, sempre o ano começava em setembro. Aí ele vinha muitas vezes, no início desse ano, passava a nossa casa com a peregrina para rezarmos o terço. Aí nós rezávamos o terço juntos e depois ele contava das maravilhas que ele dizia que a mãezinha tinha feito nas peregrinações que ele fazia nas famílias, nas escolas. O que mais sempre me impressionava muito era a alegria que ele tinha de contar das escolas. As crianças que corriam pegar a imagem, as professoras que recebiam com tanta alegria, os professores. E aí ele rezava o terço, cantava a Mãezinha do Céu. Ele sentia uma alegria tão grande com esses momentos. E também ele contava quando ele visitava os doentes, as escolas, as famílias especialmente. Anos mais tarde, eu tive a ocasião de outra vez passar uns meses aí na casa provincial. E uma outra ocasião, eu pude levar o senhor João para levar comunhão para os doentes e também para os acamados nas vilas aí de Santa Maria. O que a gente se tocou muito, a gente era uma irmã jovem, tocou muito, era aquele amor, aquele respeito que ele tinha para a Sagrada Eucaristia. Ele pegava o Santíssimo aí no santuário, colocava dentro do paletó e saía com aquela piedade, aquela devoção, rezando todo o tempo. Ele não conversava durante o caminho, às vezes era assim, acessos difíceis, ele dizia, pode ir para frente, pode ir para frente. E ele continuava em oração com o Santíssimo. Chegando nas casas, já tinha gente esperando para receber a Santa Comunhão. É porque ele preparava antes. Ele não chegava de surpresa. Ele tinha passado uns dias antes, preparava as pessoas para receber, então, a Santa Eucaristia. Na volta, claro, ele contava muitos fatos, muitas histórias, e assim com bastante humorismo também. Ele achava assim, alguma coisa, porque ele também teve muitas dificuldades. Também ele foi muito caçoado, porque pensa um homem andando terno e gravata naquelas estradas empoeiradas e barrentas. E então ele também foi assim, muito mal visto nessa parte. Mas ele levava isso tudo como natural. O principal era ele levar Jesus, levar a mãe nas famílias, rezarem o terço e evangelizar. Porque não era só rezar o terço, era uma evangelização. Ele recordava os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, fazia uma verdadeira catequese nas famílias. Então essas e muitas outras impressões também que eu trago de lembrança e que nós temos que continuar rezando e rezar muito pela beatificação de João Poçobon, porque é um testemunho de uma pessoa natural, sobrenatural, profundamente ligada a Deus, a Jesus e à Mãe.